Fala, Bruni! Bom dia! Excelente semana para vocês, meninos. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos vocês aqui na nossa aula. Bom dia! Semana passada tivemos um feriadinho na segunda, né? Aí tivemos só a aula da terça-feira. Hoje a semana tá cheia aí, né? Segunda a sábado. Vamos ter aulinha tanto hoje quanto amanhã. Obrigado pela presença de vocês aqui. Deixa eu ver quem falou comigo aqui. Foi o grande Rafa. Bom dia, Rafael. Joia? Vou admitir aqui as meninas que estão chegando aqui na nossa reunião. Vamos começar aqui. Meninos, hoje é a nossa penúltima aula de função modular. Hoje a gente vai falar basicamente da inequação modular. Eu preciso te apresentar aqui o que são as inequações modulares. Maravilha, hein, professor? E o que são inequações modulares? É como se fossem equações, né? Só que em vez de ter o sinal de igual, a gente vai ter o sinal ou de maior ou de menor, tá? Essa é a diferença de uma equação para uma o quê? Inequação. Nós temos dois tipos, basicamente, de equações modulares. E eu vou te apresentar aí esses dois tipos de equações modulares a partir de agora, certo? Deixa eu terminar de admitir o pessoal aqui para a gente começar. Aí. Vamos lá, ó. Seguinte, nós temos aqui um primeiro tipo de inequação modular. O microfone aberto, deixa eu ver quem é. Pedro, vou desativar seu som, tá? Qualquer coisa você ativa aí e dá um recado. Se você precisar tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Fechado? Meninos, vamos lá, ó. O primeiro tipo de inequação modular que eu preciso apresentar para vocês é a inequação do tipo módulo de x menor que uma constante. Como assim módulo de x menor que uma constante? Quando eu escrevo que módulo de x é menor do que uma constante, é porque a distância do x até a origem é menor do que k, é menor do que essa constante. Como assim, professor? A distância do x até a origem. Vou desenhar aqui para você visualizar. Ó, nós temos aqui a nossa reta real. Ó. Vou colocar aqui para nós, ó, a reta real. Tá aqui, ó, a origem, certo? E aí, ó, vamos dizer que esse tamanho aqui, ó, vamos dizer que esse tamanhozinho aqui, ó, vale K. Vamos dizer que esse tamanho aqui é K, certo? Aqui, ó, a gente tem o K positivo. Vou só colocar aqui uma bolinha. Peraí. Aqui, ó. Aqui a gente tem o K positivo. Aqui a gente tem o K negativo. Se o módulo de x é menor do que K, significa que o meu valor de x está aqui, ó, entre menos K e K, certo? Significa que o tamanho do x, que a distância do x até a origem, é menor do que K, tá? E aí a nossa solução ficaria assim, ó. Nossa solução ficaria share x pertencente aos reais, tá o quê? Né? Sempre começa com esse share aí, beleza? Então, share, aí ficaria lá, o menos k menor do que x menor do que k, tá? É assim que a gente daria a resolução, a nossa solução. Ô, Pedro Paulo. Caso. Fala, Vinição. Bom dia. Bom dia. Eu poderia dar essa resposta da solução só com colchete mesmo? Claro. Você lembra? Claro. Foi eu que passei essa parte da matéria para vocês, inclusive, né? Pode ser naquela forma compacta, perfeito. Aí na forma compacta a gente pode fazer assim, ó. Menos K até K. E aí eu não sei se você lembra também, Vinícius, existe a forma que a gente pode fazer com o colchete, né, virado para fora. A gente pode também fazer com parênteses. Eu não gosto com parênteses. Vou fazer aqui, ó, mas já vou até apagar. Eu não gosto de jeito nenhum. Por que eu não gosto? Porque dá a impressão de ser um ponto, né? Quando a gente coloca o parênteses, dá a impressão de ser um par ordenado.
Mas pode sim, tá? Eu particularmente prefiro ou a resposta gráfica, que é essa com a reta, ou essa aqui que é a forma algébrica, ó, que é escrita aí com x pertencendo aos reais, tal, que eu particularmente prefiro essas duas, tá? Mas pode sim, fica à vontade. Fechou aí, Vinícius? Vou apagar essa parte aqui de baixo aqui, vou deixar a forma compacta, já que você me pediu, mas essa com parênteses aqui eu vou tirar, porque eu não gosto dela não. Para ser honesto, eu não acho ela bacana não, tá? Segundo tipo, qual que é o segundo tipo? É o caso inverso, é o caso onde o módulo de x é maior que uma constante. Professor, poderia ser maior ou igual? Poderia, tá? Se a gente colocar o igual ali embaixo, a diferença é que eu vou ter que pintar a bolinha, aí a diferença é que o colchete vai ficar virado para dentro, né? Mas essa que seria a ideia, eu vou incluir as extremidades, tá? Essa que é a diferença. E aí, como é que ficaria o nosso desenho se eu, por acaso, tiver um módulo de x maior do que k? Ficaria assim, ó. Só terminar de admitir o pessoal aqui. Foi. Ó, se eu tiver módulo de x maior do que k, então eu vou ter aqui, ó, o zero. Em algum lugar aqui eu vou ter o zero. Vamos imaginar que o tamanho do k seja esse aqui, ó. Então, esse tamanhozinho aqui mede k. E esse tamanhozinho aqui também mede k. Então, aqui, ó, a gente vai ter o menos k. E aqui a gente vai ter o mais k, né? O k positivo. O módulo de x é maior que k. O que que isso significa? Significa que o tamanho do x é maior que k. Significa que a distância do x até a origem é maior do que k. Então, onde que está o meu x? Ó? O meu x pode estar à direita dessa constante. Ele pode estar aqui, ó, certo? Ou ele pode estar à esquerda do menos k. E aí a minha solução, ó, na forma algébrica, ficaria assim, ó, share x pertence aos reais, tá o quê? Aí você coloca lá, ó, x é menor do que menos k, ou o x é maior do que k, tá? Na forma compacta, como o Vinícius pediu aí, a gente pode fazer assim, ó. Aí eu vou ter que fazer uma união de dois intervalos, ó. A gente vai ter desde o menos infinito até o menos k, tudo aberto, união com, aí, ó, do k até o mais infinito. Então, essa que seria a resposta na forma o quê? Compacta, tá? Essa forma aqui de baixo seria a forma compacta em homenagem ao grande Vinícius. Beleza? Fechado? Então, essas são as maneiras de se resolver uma inequação modular. Eu preciso mostrar isso para vocês agora em exemplos, tá? Em exercícios, igual a gente veio fazendo na nossa última aula. Na nossa última aulinha, eu fiz o exemplo aqui para vocês, ó, o exemplo número 15. Então, eu vou fazer agora o exemplo número 16, para a gente arrematar essa ideia, ó. Exemplo 16. Vou colocar aqui, ó, só ver como é que eu coloquei aqui, coloquei de vermelho mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo 16, vou colocar o módulo de 3x menos 2 é maior do que x. Como é que resolve esse probleminha? Como é que eu resolvo essa inequação modular? Deixa eu voltar aqui, tira seu print aí. Ah, tá, eu pedi isso. Às vezes eu não tinha visto, mas tudo bem, vamos. Fechou? Então, ó, prontinho. Valeu. Como é que a gente resolve essa inequação aqui, meninos? Primeira coisa, a gente tem que achar a raiz desse módulo, né? Eu acho que vocês já devem estar fera nisso daí. Eu venho fazendo isso aqui com vocês há 2 semanas já, mas eu vou desenhar aqui mais uma vez para ficar bonitinho, organizadinho aqui, ó. A gente tem que achar a raiz aqui desse módulo. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui, ó, a nossa retinha. Param, param. Existe um número que é a raiz desse módulo aqui, ó. Qual que é o número que zera esse módulo aí? Você concorda comigo que é o 2 sobre 3?
Se o meu x for 2/3, vai zerar essa raiz aí, concorda comigo? Então aqui vale 2/3. 2/3, se você quiser colocar na forma decimal, dá uma dízima periódica, né? Daria 0,6666666 e por aí vai, tá? A gente teria essa parte da direita, que daria uma resposta o quê? Positiva. E a gente teria essa parte da esquerda, que daria uma resposta o quê? Negativa, tá? Vou pintar aqui para a gente poder organizar aqui direitinho. Essa parte da direita aqui dá uma resposta positiva, maravilha. E essa parte da esquerda dá uma resposta negativa. Então eu tenho que fazer aqui ó, os dois casos, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso primeiro caso. Primeiro caso. Qual que é o nosso primeiro caso? Se o nosso x for menor que 0,66666, ou seja, menor do que 2/3, tá? Como que a gente resolveria o nosso probleminha se o x fosse menor do que 2/3? Então, se o meu x for menor do que 2/3, essa parte da conta aqui, ó, daria um resultado negativo. Mas eu não posso ter um resultado negativo para o módulo. Se eu não posso ter resultados negativos, eu preciso trocar o sinal. Então, trocando o sinal, como é que ficaria a minha conta? Ficaria menos 3x mais 2, ó. Troquei o sinal de todo mundo, certo? Maior, aí o lado de lá eu não mexo, maior do que x. Vamos resolver essa continha? Como é que a gente resolve isso? Ó, o x passa para o lado de cá negativo, eu vou ficar com menos 4x maior do que menos 2. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu multiplico todo mundo por menos 1, o menos 4x fica 4x, o menos 2 fica 2. E agora presta atenção, não sei se você lembra disso. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, o sinal da desigualdade inverte. Então era maior, vai virar o quê? Menor. Toda vez que você multiplicar por menos 1, o sinal da desigualdade inverte. E aí você vai passar o 4 dividindo, digamos assim, você vai chegar que o x é menor do que 1/2. Eu vou colocar na forma decimal, ó, x menor do que 0,5. E aí, meninos, o que a gente precisa fazer? Eu preciso verificar se a minha solução tá bacana. Então, dá uma olhada com isso que a gente supôs, ó. A minha resposta satisfaz isso daqui, ó. A minha resposta é um número menor do que 0,6666666. A minha resposta é x menor que 0,5. Se o x for menor que 0,5, ele sempre será menor do que 0,66666? Sim. Então pronto. Então a minha resposta é uma resposta o quê? Válida. É uma resposta verdadeira, tá? Então, por enquanto ela tá ok, tá bom? Agora vamos fazer o segundo caso. Qual que é o segundo caso? Eu vou escrever o segundo caso agora aqui em fração, tá? Só para você ver que você pode fazer tanto em decimal quanto em frações. Do jeito que você quiser, tá? Então, se o meu x for maior... Vou colocar o igual aqui agora. Em um dos casos, você tem que fazer com sinal de igual, tá? Em um deles, tá bom? Se o x for maior ou igual que 2/3. Professor, por que em um dos casos eu tenho que colocar o sinal de igual? Porque o 2/3 pode ser uma solução. Pode ser. Não estou dizendo que vai ser. Quando você fizer a conta aqui, ele não será a solução, certo? Mas ele poderia ser. Tem casos que ele pode ser. Então tem que colocar o sinal de igual ou de um lado ou do outro. Não precisa pôr dos dois, não. Basta colocar em um dos lados, tá? Então se o meu x for maior ou igual que 2/3, como é que ficaria a minha conta? Ficaria. Quando o x é maior do que 2/3, a minha resposta já dá positiva. Então eu não preciso trocar o sinal, é só tirar a barrinha do módulo. Tirando a barrinha do módulo, você vai ficar com 3x menos 2 maior do que x. E aí, meninos, vamos passar o x para o lado de cá, o menos 2 para lá, você vai ter 4x, perdão, meninos, 4x não, o x vem negativo, né? Então, 3x menos 1x vão dar 2x maior do que 2. Se você dividir todo mundo por 2 aqui, ó, fica x
maior do que 1, certo? Bom, agora eu preciso verificar, meninos, o quê? Eu preciso verificar se a minha resposta está dentro dessa nossa suposição aqui, ó. Então, eu preciso verificar se o x sendo maior do que 1, ele realmente é maior ou igual que 2/3. Ele é sempre maior ou igual que 2/3? Sim. Quando eu falo que o x é maior do que 1, ele é sempre maior do que 0,6, com certeza, tá? Então, a minha resposta também é uma resposta válida. Então, qual que é a minha solução aqui para o nosso problema? A minha solução aqui para esse problema, eu vou colocar só na forma algébrica, tá? Eu vou colocar aqui, ó, share, ou seja, x pertence aos reais, tá o quê? Aí o meu x, ele pode ser menor do que 0,5 ou o meu x ele pode ser maior do que 1. Então, essa é a minha solução para o problema. Eu pego as duas respostas e faço o quê? E junto essas duas respostas, tá? Então, essa é a nossa resolução e a nossa solução para o exemplo de número 16. Na verdade, isso é uma questão de vestibular, tá, meninos? Isso não é um exemplo, na verdade, tá? Agora, cai questões assim no Enem? Claro que não. Paulo? No Enem vai cair questões que envolvem sempre uma contextualização. E é muito difícil a gente inventar uma contextualização para um problema como esse. Então, por isso que função modular, equação modular, a gente nunca teve na prova do Enem equações modulares, tá? Mas na prova da UEG, na prova da UFO, na prova da FUVEST já tem. Eu já mandei o colégio liberar para vocês uma lista e amanhã eu vou resolver essa lista com vocês, tá? Diga, Vinícius. Como ficaria na forma compacta? Aí compacta tem que fazer a união, Vinícius, aqui, ó. Então, ó, é lado menos infinito. Vou colocar aqui para você, ó. Lado menos infinito até o 0,5, só que aí aqui é bom colocar um ponto e vírgula, ó. Porque o 0,5 já tem vírgula, né? Então a gente fica perdido. União. Aí do lado de cá eu ficaria com, ó, aí eu posso colocar agora x maior do que 1. Então, do 1 até o mais infinito. Só que você vai ver que assim, não é a grande maioria não, mas a maioria, não vamos falar também que é a grande maioria não, mas a maioria dos exercícios vai trabalhar na forma algébrica. Você vai ver que a resposta vai aparecer na forma algébrica para você, principalmente quando ela vier quebrada em duas, que é o caso aqui, ó, ficou uma parte para um lado e uma parte para o outro. Beleza, Vinícius? Não, tranquilo, que eu só gosto da forma compacta, que às vezes porque às vezes você tem que pensar um pouco além da conta para dar a resposta na forma algébrica. Claro. Achei a forma compacta mais... Ela é mais compacta, né? Claro, você não está errado, não. Lizinho, o conteúdo da provinha de vocês é função modular, tá? Então, se baseiem nos exemplos que eu estou fazendo com vocês aqui em sala de aula, se baseiem nos exercícios que eu estou fazendo em sala de aula. Eu já fiz igual aqui, ó, 16 exemplos com vocês. Se baseiem nesses exemplos, tá? Se você estudar pela minha aula aí, não tem nenhum segredo, não. Pode ficar tranquilo, tá? Eu não gostaria de cobrar esse assunto em prova. Eu não gostaria mesmo. No ano passado, por exemplo, não, no ano passado não, acho que foi no outro ano. Eu acabei dando aula de função também no terceiro ano do dinâmico. E aí, pelo fato da matéria ter andado um pouco melhor, eu não lembro direito qual foi a dinâmica das datas das provas, eu tinha dado aula de um conteúdo e também de função modular. Aí eu acabei cobrando só o outro conteúdo. Mas esse semestre eu só dei aula de modular para vocês até agora, basicamente, né? Então, eu fico meio que engessado e obrigado a cobrar isso na prova. Eu não gostaria, de forma alguma, mas eu não tenho opção, tá, Lizen? Mas não vai ter segredo, não vou complicar a vida de vocês, não, pode ficar tranquilo aí. Essa matéria, se a gente quiser complicar, ela fica muito difícil, mas muito mesmo. E eu não quero cobrar exemplos e exercícios muito complexos de vocês, não, tá? Se vocês se basearem aí nos exemplos que eu estou fazendo em sala de aula aqui, não tem segredo, mas não tem segredo mesmo, tá? Bom, eu quero fazer um outro exemplo aqui com vocês, quero mostrar alguns casos que podem dar um pouco mais de problema. Quero te mostrar aqui o exemplo número 17, que é o seguinte. O exemplo 17 fala para nós, ó, x mais módulo de 2x menos 6 menor ou igual que 9. Então vamos lá, vamos resolver esse nosso probleminha aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, meninos? Achar a raiz do módulo. Vem cá comigo, ó.
Vamos achar a bendita raiz aqui do módulo. A gente já sabe que essa raiz vai ser qual número, meninos? Qual que é o número que zera esse módulo que nós temos ali? Eu vou só mudar meu chat de lugar aqui para eu conseguir visualizar a tela. Aí, como é que eu acho o número que zera aquela raiz ali? Ó? É zero, concorda comigo? Então a minha raiz aqui é zero. Desculpa. É 3, né? É o número que zera o módulo. O número que zera ali é 3. Se eu colocar x igual a zero, dá menos 6, né? Agora, se eu colocar x igual a 3, não, aí dá zero. Então, nós temos para cá, claro, ó, uma parte que dá um resultado sempre positivo. E nós temos para o lado de lá uma parte que vai dar sempre uma resposta, o quê? Negativa. Maravilha. E agora, professor, o que eu faço da vida? Agora a gente analisa os dois casos. Vamos analisar os dois casos? Ó, primeiro caso. Qual que é o nosso primeiro caso? Nosso primeiro caso é se o nosso x for menor do que 3, certo? Então, se o x for menor do que 3, a gente vai ficar com x mais. Aí, ó, meu x sendo menor do que 3 vai mudar o sinal de todo mundo lá dentro do módulo. Mudando o sinal de todo mundo, vai ficar menos 2x mais 6 menor ou igual que 9, certo? Então, eu troquei o sinal de todo mundo que está dentro do módulo ali, certo? Organizando agora aqui a nossa equação, eu ficaria, ó, x mais menos 2x vai dar menos x menor ou igual. Aí o 6 vai para o lado de lá negativo, né? Vai ficar 9 menos 6, vai ficar menos 3. Certo? Se eu multiplicar aqui, meninos, por menos 1, preste muita atenção. Se eu multiplicar aqui por menos 1, quanto é que vai dar o meu resultado? Ó, peraí. Tá certo isso. Se eu multiplicar aqui, ó, aqui fica positivo. Quase que eu fiz bobagem, ó. 9 menos 6 dá 3, né? Se eu multiplicar por menos 1 aqui agora, eu vou ficar com x maior ou igual que menos 3. Eu vou colocar aqui para você lembrar, ó, eu multipliquei por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, o sinal da minha desigualdade, ó, inverte. E aí, ó, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se toda a minha inequação aqui da resposta satisfaz a minha condição ali de existência. Então, se eu pegar qualquer valor maior ou igual que menos 3, ele vai ser sempre menor do que 3? Não. Então, presta atenção que eu vou te contar aqui o problema. Se você não dá conta de visualizar isso daqui de cabeça, assim, igual eu estou acabando de falar, desenhe. Como é que desenha isso, professor? Então, eu vou te mostrar. Ó. Você vai desenhar assim. Peraí. Nós vamos colocar aqui o 3, ó. E a minha resposta ali, a minha condição de existência, ó, é x menor do que 3. Então tá aqui, ó, x menor do que 3. A nossa solução deu x maior ou igual que menos 3. Então tá aqui o menos 3. E aí a nossa solução tá aqui, ó, maior ou igual que menos 3. Te pergunto, qual que é a região que satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo? A região que satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo é essa região aqui do meio, ó. Então a sua solução da primeira parte é essa aqui, ó. Tem que ser entre o menos 3 e o 3. Então tá aqui, ó, meninos. Essa seria a sua primeira parte
da solução. Vinícius, não precisa me perguntar não, que eu não vou ficar pondo a parte compacta toda hora não, tá? Mas essa aí é a primeira parte. Você consegue fazer aí, Vinícius, a parte compacta? Olha, eu vou arriscar, Então, arrisca aí. mas eu acho que seria com os dois colchetes fechados e o -3 e o 3. Abertos, né? Os colchetes estão abertos. Ué, mas não tem o sinal de igual? Quando tem o sinal de igual, o colchete tem que estar É igual. fechado? Peraí. Acabei de ver. Obrigado, Vinícius. Aqui, ó. Aqui é igual. Peraí. Só aqui que é igual, certo? Só aqui que o sinal é de igual. É igual só aqui, ó. Boa, Vinição. Você quase acertou e eu quase acertei. Um deles é virado para dentro, ó. Vou fazer aqui para você não ficar triste, ó. -3 e 3, ó. Esse aqui é virado para dentro. Fechado? Ah, não entendi. Assim, ó, você falou que não ia fazer, eu resolvi isso. Só que aí você fez porque você fez por acidente. Eu tô sem espaço. Eu fiz rapidinho aqui, mas eu tô sem espaço, por isso que eu apaguei. Do lado de cá, ó. X mais. Ó, se o meu X for maior do que 3, ó, esse caso aqui você pode fazer maior ou igual. Do lado de cá a gente fez só menor, ó. Do lado de cá você faz com maior ou igual. Então agora, essa parte minha aqui vai ficar positiva. Se ela vai ficar positiva, você vai colocar direto, ó. Sem trocar o sinal. 2x menos 6. Menor ou igual que 9. E aí vamos lá, vamos tentar resolver esse negócio. Quanto que é x mais 2x? Dão 3x. Menor ou igual? 9. Aí o menos 6 vai para lá somando. Vai ficar 9 mais 6, dá 15. Passa o 3 dividindo. Ó, o seu x deu menor ou igual que 15 por 3 dá 5. E aí te pergunto, sempre, será que sempre essa condição aqui vai ser satisfeita? Será que sempre o nosso x vai ser maior ou igual que 3? Não, nem sempre, né? Eu preciso organizar aqui agora para a gente poder dar a resposta. Ó, qual que é a minha condição de existência? A minha condição de existência, vamos fazê-la aqui bonitinha. Ó, x maior ou igual que 3. Então tá aqui o 3. Então, a minha condição de existência é daqui para lá, ó. Certo? A minha solução, que é essa que eu estou pintando de azulzinho aqui para você. Como é que vai ficar a nossa solução? Pelo menos a solução inicial, né? X menor ou igual que 5. Vou colocar o 5 aqui, ó. E aí, vamos lá, ó. É daqui para trás. Então tá aí, ó. Certo? Qual que é a região que satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo? Tanto a nossa hipótese quanto a nossa resolução. Então, teoricamente, a parte aqui do meu gráfico que satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo é essa que eu vou desenhar para vocês agora aqui de vermelho. Então, essa que eu vou desenhar aqui de vermelho vai simbolizar não só a nossa condição de existência, mas também a nossa resolução. Deixa eu só ver que tem alguém com o microfone aberto aqui. Deixa eu fechar. Ótimo. Então, ficaríamos assim, ó. Aqui tem o 3. Aqui tem o 5. A parte que pega as duas partes, a laranja e a azul ao mesmo tempo, é essa aqui, ó. Do 3 até o 5, ó. Essa região aqui, ela aparece tanto na condição de existência quanto na nossa solução inicial. E aí, ó, eu preciso, meninos, dar uma resposta que seja a união disso aqui ao mesmo tempo. Então, como é que eu faço para fazer a união desse exercício? Só um minutinho que o Fernando entrou aqui. Bom dia, Fernando. Tudo jóia? Graças a Deus. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, alunos. Boa aula para vocês. Obrigado. Pedro Paulo, pode continuar no seu link no segundo horário, tá? Ah, beleza. Pode ficar tranquilo. É só para avisar que você pode continuar nesse link mesmo.
Combinado. Ok? Quer que eu te coloque como anfitrião? Não, pode. Ok? Ok, obrigado. Meninos, eu vou diminuir aqui rapidinho a minha solução, só para sobrar um espacinho aqui para a gente colocar a resposta final do nosso exercício. Então, nessa linha de baixo aqui, eu vou colocar a resposta final. Qual que seria a solução mesmo dessa inequação modular? Eu tenho que juntar as duas partes de vermelho. Então, se você observar direitinho, ó, se eu juntar, elas se encaixam perfeitamente. Ó. Então, vai desde o -3 até o 5. Então, a minha resposta final ficaria lá, ó, share, x pertence aos reais, tá o quê? Desde o -3, ó, menor ou igual que x, até o 5. Então, menor ou igual que 5. O Vinícius aí, ó, morre se eu não colocar a forma compacta. Então, tá aqui, Vinícius, ó, -3. Não precisa colocar não, mas eu fiz uma suposição. Tá certinho, Vinícius, tô brincando, tá? Então, tá aqui, ó. Vou puxar até uma setinha aqui, se você quiser, ó. Tá ela aqui da forma compacta. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat aqui, o pessoal me fez algumas perguntas. Enquanto você tira o seu print da tela aí, eu vou dar uma olhadinha aqui pro pessoal me perguntar. O Carlos Henrique me perguntou se isso aqui cai muito na prova da UERJ. Na hora que eu terminar minha aula aqui, Carlos, eu vou abrir aqui um gráfico que eu tenho e eu dou uma olhadinha para você se cai ou não cai lá na UERJ, tá? De cor, para ser bem honesto assim, eu não sei tudo de cor de todas as faculdades, de todos os assuntos do universo. Então, não sei, preciso olhar, mas eu olho aqui agora, tá? Na hora que eu terminar minha aula aqui, eu abro um gráfico aqui que eu tenho da UERJ e já te falo, tá bom? Não entendi como é que você resolveu a equação. Você igualou a 0? Vamos por partes, Ana Clara, bem devagarzinho para eu poder entender o que foi a sua pergunta. No Enem não cai de jeito nenhum, tá, Júlia? Mas de jeito nenhum mesmo. Nunca tivemos questões desse assunto na prova do Enem, tá? A primeira, onde você achou o 3? Ah, tá, entendi. Então agora eu entendi sua pergunta. O que eu fiz aqui foi o seguinte, Ana Clara. Eu preciso saber qual é o número que faz isso daqui, ó, dar 0. Porque raiz é isso. Raiz é o número que eu coloco no lugar do x, que faz aquele módulozinho ali dar 0. Aí eu fiz de cabeça, entendeu? Mas o certo mesmo, se eu fosse fazer devagarzinho, você desculpa eu ter feito muito rápido, seria fazer assim, ó. 2x menos 6 igual a 0. E aí eu teria 2x igual a 6. E aí o meu x daria quanto? Daria 3, né? Seria resolver essa equação de primeiro grau. Entendeu? Eu sempre tenho que achar essa raiz. Aí eu fiz aqui de cabeça. Você desculpa eu ter feito muito rápido, porque eu quis aproveitar um pouco mais aqui o meu quadro. Senão a minha solução ia passar de um quadro, ia ficar muito longa, muito grande. Tá bom? Mas é sempre essa a ideia. Tá certo? Beleza? Então tá bom. Meninos, eu vou apagar isso aqui de azul. Pode, Ana Clara? Você conseguiu perceber de onde veio? Só para deixar a solução um pouco mais limpa. Então tá bom, ó. Então, deixa eu só desfazer isso que eu fiz aqui. Então, peraí. Meninos, então, ó, eu resolvi com vocês aqui, ó, um monte de exemplos que, na verdade, são questões de vestibulares. Aquele exemplo 1, 2, 3, aqueles primeirinhos exemplos lá, eles não são de vestibular, claro. Mas essas últimas equações e essas últimas inequações são questões de provas, inclusive de vestibulares até militares, que é onde cai isso daí, tá? Não fica chateado comigo, não. Eu não tenho culpa, não fui eu que inventei esse conteúdo, tá? E assim, para grande sorte de vocês, né, imagino eu, que não devam, né, gostar tanto desse conteúdo, porque ele não é prático, né, ele é muito abstrato, ele não cai na prova do Enem. Ele nunca caiu nos últimos 11 anos de prova do Enem. Então a gente acredita, né, fielmente que esse conteúdo não vai estar na sua prova do Enem. Por um outro motivo também. O Enem adora cobrar questões contextualizadas, que ele te conta uma historinha para você ali resolver, né? Propor uma solução, né? Fazer ali alguma aplicação prática da matemática no dia a dia. E nesse conteúdo de funções, equações e inequações modulares, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado achar uma aplicação prática, interessante, legal, contextualizada para esse tipo de problema. Tá? É diferente de função. Resumindo, é muito improvável. Eu não gosto de falar que a chance é 0, ainda mais porque essa aula está sendo gravada, e depois cai, você briga comigo, me processa, porque eu estou falando aqui e está gravado, né? Mas assim, vamos ser honestos, quase todos os outros conteúdos de matemática são mais importantes para a prova do Enem do que esse.
Agora, se você vier a fazer provas de vestibulares paulistas, a própria prova da Unirv, Univangélica, o EG, aí esse conteúdo já pode aparecer, e aí ele pode aparecer normal, porque lá caem questões de matemática pura, matemática clássica, tipo essas questõezinhas que eu estou fazendo aqui, ó. Resolva isso, curto e grosso, tá? Então, isso realmente pode vir a acontecer, tá? Para eu finalizar aqui na aula, eu queria só fazer com vocês aqui um gráfico de uma função. Amanhã nós vamos fazer mais. E por que amanhã nós vamos fazer mais? Porque amanhã eu vou resolver a lista com vocês em sala. E na lista ele pede para a gente resolver ali e fazer um gráfico. Eu peguei uma questãozinha de segunda fase da Unicamp para a gente poder fazer o gráfico de uma função. Mas eu quero hoje só finalizar aqui com a parte gráfica. Amanhã a gente vai fazer mais. Você vai ver que minha lista está cheinha de gráficos para a gente resolver. Eu queria hoje colocar como exemplo saideira aqui, ó, exemplo 18, para a gente fazer o gráfico, pelo menos o esboço do gráfico dessa função aqui, ó. Fazer o gráfico faça o gráfico de, então a função nossa, ó, f de x igual a raiz quadrada de x elevado à quarta menos 8x ao quadrado mais 16. Então eu quero fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Meninos, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês ficaria muito espantado. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho. Está muito próximo ali. Eu acho que a grande maioria de vocês ficaria muito espantado se tivesse que fazer o gráfico de uma função dessa. Tem uma raiz e dentro da raiz ainda tem um polinômio de quarto grau. Eu imagino que vocês ficariam assim, espantados. Mas é tranquilo de fazer esse gráfico aqui e vou te mostrar por quê. A gente só tem que ter fé em Deus e enxergar o seguinte, ó. Eu preciso, meninos, que você imagine que essa função aqui, na verdade, ela é o seguinte, ó, preste atenção, ela é o seguinte, ó. Ela é x ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado vezes 4 mais 4 ao quadrado. Você consegue perceber que eu tenho ali dentro da minha raiz um trinômio quadrado perfeito? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que eu posso, então, fatorar isso daí, ó. Eu posso escrever esse polinômio da seguinte forma. Eu posso falar que isso aqui é x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 4, tudo isso daqui, ó, elevado ao quadrado. Se você resolver, deixa eu apagar isso aqui, fazer um pouquinho maior. Se você resolver, meninos, isso que está dentro da minha raiz, ó, vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai voltar exatamente lá em cima. E aí, ó, preste muita atenção na nossa primeira aula de módulo, ó, primeira aulinha de módulo. Deixa eu voltar aqui só para você ver, ó. O tanto que aquelas primeiras aulas foram importantes. Deixa eu achar aqui, ó. Quando a gente tem raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, olha para cá, ó. Eu posso cortar essa raiz com esse quadrado aqui, mas nunca, eu não posso fazer isso, certo? Eu não posso. Eu sei que o resultado da raiz quadrada de x ao quadrado é um módulo de x. Então, lá naquele exemplo 18, que é o finalzinho mesmo ali da nossa matéria, eu não posso cortar o quadrado com aquela raiz. Vou voltar lá para você ver, ó. Eu não posso cortar o quadrado com a raiz. E o que eu vou fazer da vida então, professor? O resultado, meninos, o resultado dessa minha função aqui, ó, se eu não posso cortar o quadrado com a raiz, ó, eu não posso fazer isso aqui, ó. Posso de jeito nenhum, certo? Qual que é o resultado então? O resultado é um módulo. O módulo diz que está aqui dentro, ó, é o módulo de x ao quadrado menos 4. Então, eu preciso fazer o gráfico dessa função. Ó. Vou pintá-la aqui de vermelho. Essa função aqui de vermelhinho
que é a que eu tenho que fazer o gráfico. Então, observe que eu tinha uma raiz quadrada e ela acabou virando uma função o quê? Modular. E a gente sabe fazer o gráfico de uma função modular? Eu acho que sim. E é por isso que eu vou fazer aqui para tentar elucidar e fechar essa ideia com vocês. Como que seria o gráfico se não tivesse o módulo? Se não tivesse o módulo, vem cá rapidinho, ó. Você consegue falar para mim quais são as raízes aqui de cabeça? Quais são os números, meninos, que dá zero para esse módulo? Quais são os valores de x que fazem essa função dar zero? Você concorda comigo que o x' seria 2 e que o x duas linhas seria menos 2? Concorda comigo que se o x for 2 ou menos 2, dá zero ali dentro do módulo? Se você não lembrar como é que faz isso de cabeça, resolva a equação do segundo grau. Aplica lá o teorema de Bhaskara, coloque em evidência, fator, enfim. Resolva a equação do segundo grau do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser mesmo, tá? Eu fiz de cabeça aqui porque não é o objetivo da nossa aula. Maravilha, professor. E daí? Bom, achei os valores do x' e do x duas linhas. E agora? Vamos tentar fazer o gráfico? Como é que a gente faria o gráfico? Tá aqui, ó, o meu eixo x, certo? Vou fazer aqui o meu eixo y. Gabriele, desativei seu áudio aqui, tá? Não sei se era de propósito, que você queria falar alguma coisa. Se for o caso, pode me chamar aqui, estou à disposição, tá? Vamos fazer o gráfico? Como é que é o gráfico de x ao quadrado menos 4? O gráfico de x ao quadrado menos 4, meninos, vou fazer aqui com vocês de... Vou fazer aqui desse rosinha, ó. O gráfico de x ao quadrado menos 4 seria mais ou menos assim, ó. Por que seria mais ou menos assim? Primeiro que é uma parábola feliz, porque o número que multiplica o x ao quadrado é positivo, né? Então, a gente passaria aqui, ó, pelo x' e pelo x duas linhas, ó, aqui é o menos 2. Aqui seria o 2. Onde esse gráfico corta o eixo y? Ele corta o eixo y aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, é o valor do c, ó. O meu czinho ali vale quanto? Vale menos 4. Então, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da função. Deixa eu até apagar aqui e escrever mais bonitinho. Esse gráfico aqui, ó. Opa, pegar o preto. Esse gráfico aqui é o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4. Mas a função que eu quero fazer é o módulo disso. Então, fazendo o módulo disso aí, o que é módulo, meninos? Módulo é pegar o resultado e sempre deixá-lo positivo. Sempre deixá-lo positivo. Você concorda comigo que aqui, ó, a minha função está para cima, ela está positiva. Aqui ela está para cima também, ó, ela está positiva. Mas aqui, ó, nessa barriguinha, ela está negativa. Concorda comigo? Se eu quero um módulo, eu preciso jogar isso para cima. Como é que eu jogo para cima? É só fazer uma simetria em relação ao eixo x. Então, o meu gráfico, na verdade, ficaria dessa forma aqui, ó. Estou fazendo com vocês aqui o eixo x. Vou fazer aqui o eixo y. E aí, agora de vermelho, ó, o gráfico da nossa função de verdade, ó. Ele viria assim, ó, certo? Quando chegar aqui no menos 2, ele vai rebater, certo? Aí vai chegar aqui no 2, e aí ele vai continuar aqui do mesmo jeito. Se eu fosse fazer o gráfico do outro jeito, ele continuaria aqui embaixo, ó. Peraí, que ficou muito torto. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais legal. Certo? O gráfico passaria lá embaixo. Como agora é uma função modular, ele rebate para cima. Esse pontinho aqui de cima, ó, esse pontinho aqui de cima é o 4. Enquanto que o lá de baixo seria o menos 4, esse lá de cima é o mais 4. Então, seria mais ou menos assim o gráfico dessa função modular, tá?
Amanhã eu vou resolver a lista com vocês em sala de aula. A lista ficou pequenininha, tem poucas questões, tá? Mas eu quero resolver em sala de aula para mostrar para vocês como resolver uma função modular. Tem muita questão de gráfico na lista, inclusive, tá? E basicamente é isso, meninos. Esse é o conteúdo de função modular. Com isso aqui eu encerro e termino a nossa teoria de função modular. Amanhã eu só vou fazer exercícios com vocês. Fechado, senhores? Uma excelente semana. Bom dia. Fiquem com Deus. Obrigado, tá, meninos? Até amanhã. Amanhã a gente resolve a lista, combinados? Tchau, obrigado.